Boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos. Os irmãos podem ficar à vontade. Nós vamos glória a Deus, glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 7. Carta aos Hebreus, capítulo de número 7. Nós vamos fazer o nosso momento de oferta e dízimos no final da palavra. Amém, irmãos? Vamos aproveitar, já vamos emendar aqui, uma palavra com a outra, para que a gente ganhe tempo. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Hebreus, capítulo 7, verso de número 1. Nós podemos ler na NVI, aqui no telão, para que fique uma leitura mais fluida. Todos encontraram, irmãos, os textos? Amém? Glória a Deus. Diz assim, Hebreus capítulo 7, é muito importante que você preste bastante atenção para que você possa compreender, porque o texto ele é rico em detalhes, e nós precisamos entender de forma clara. Diz assim, esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça, depois Rei de Salém, que é a mesma Jerusalém, Rei de Jerusalém, que quer dizer Rei de Paz. Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, é assim que ele aparece na Bíblia, Ninguém sabe quem é o pai dele, não aparece nos textos bíblicos quem é o pai dele, quem é a mãe dele, de que linhagem que ele veio, A sua genealogia não está contada na Bíblia, sem princípio de dias, nem fim de vida. A Bíblia não fala quando foi que ele nasceu, a Bíblia também não fala quando foi que ele morreu. A única participação e o único episódio em que Melquisedeque aparece é nesse momento que ele se encontra com Abraão, quando Abraão está voltando da matança dos reis. Abraão faz guerra contra alguns reis, Abraão vence esses reis, Abraão não tinha um exército, mas Abraão tinha escravos que eram nascidos na sua casa. Abraão, ele era um senhor de escravos, ele criava escravos na sua própria casa. E nessa época em que ele foi para essa guerra, ele já tinha 318 escravos na sua casa. E com esses 318 escravos, ele foi para a guerra contra os reis que haviam vencido uma batalha contra outros reis. E, milagrosamente, com escravos, Abraão conseguiu vencer o exército de muitos reinos. E, quando Abraão está voltando, e era costume na época, que aquele que vencia a guerra, também ficava com os despojos da guerra. O
que são os despojos da guerra? É tudo que aquele rei tinha. Então, imagine, né? Vamos só colocar como uma comparação aqui, para você entender. Amém, irmãos? Diga, é só uma comparação. Diga, não faça isso. Mas suponhamos que vivêssemos naquele tempo, e você arrumou uma briga com o seu vizinho. E aí você foi e ganhou a briga do seu vizinho. O que significa? Que todos os despojos te pertencem. Ou seja, tudo que o vizinho tem agora passa a ser seu. E você pode levar para a tua casa. Quantos estão aí? Então, Abraão, quando vence esses reis, ele pega os despojos de tudo que esses reis tinham. Seus tesouros, seu ouro, sua prata, suas roupas festivas, que na época valia muito, né? As roupas festivas, né? Tudo que eles tinham, Abraão prega e volta trazendo tudo. No caminho, ele encontra Melquisedeque. E é desses despojos que Abraão conquistou nessa guerra, que ele dá o dízimo de tudo, porque ele encontrou um sacerdote, então ele dizima de tudo aquilo que ele ganhou nos despojos dessa guerra. Amém, meus irmãos? E ele dizima a esse homem chamado Melquisedeque, que segundo a Bíblia, é um sacerdote de Deus, é sacerdote do Deus Altíssimo. Qual que é a questão? A questão que o único episódio em que Melquisedeque aparece é esse. Ou seja, não conta quando ele nasceu, não conta quando ele morreu, não conta quem são seus pais, não conta de que linhagem ele veio, só diz que havia um homem por nome Melquisedeque. Esse homem era sacerdote do Deus Altíssimo, ele era rei de Salém, né? Na época Salém ainda pertencia aos cananeus, né? Então ele era rei de Salém e era sacerdote do Deus Altíssimo, e nunca mais se fala nele. Os irmãos estão aí? Quantos estão aí? Então é isso. Verso 3, olha lá, falando de Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Verso de número 4. Considerem a grandeza desse homem. Este mesmo, até mesmo o patriarca Abraão, lhe deu o dízimo dos despojos, ou seja, de tudo aquilo que Abraão conseguiu na guerra, Abraão deu os dízimos para Melquisedeque. Diga, dízimos, 10%. Abraão, de tudo que ele ganhou, ele pegou e entregou 10% a Melquisedeque. E a grande questão aqui, embora o texto pode, né, e deve também ser usado para falar acerca dos dízimos, mas não é isso que o apóstolo Paulo está querendo mostrar aqui. Ele não está falando especificamente sobre os dízimos. Ele está usando os dízimos para mostrar que Melquisedeque era maior do que Abraão. E Abraão, para o povo judeu, era o pai da fé. Vamos dizer assim, o patriarca Abraão, o povo judeu tem duas figuras do Antigo Testamento que para eles são assim o suprassumo da coisa. Um é Moisés, que fez o tabernáculo e guiou o povo no deserto, e outro é Abraão, que foi o primeiro homem a ser chamado por Deus. De Abraão é que Deus vai gerar a nação de Israel. Então esses dois homens são ápice, assim, para o povo judeu. Aí vem o apóstolo Paulo, né, que nós acreditamos que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, e ele diz assim, olha, esse Abraão aí, que vocês acham que é o top, esse Abraão é menor do que Melquisedeque, porque Melquisedeque é maior do que ele. E tá, Paulo, qual é a prova que você nos dá
de que Abraão era menor do que Melquisedeque? É simples. Abraão dizimou em Melquisedeque. Se Abraão fosse maior do que Melquisedeque, Melquisedeque é que dizimaria em Abraão. Mas não foi assim que aconteceu. Foi ao contrário. Os irmãos estão aí? Diga assim, por quê? Olha só. Verso de número 5. Nós estamos no 5? 4. Considerem a grandeza desse homem. Que homem? Melquisedeque. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, entre os descendentes de Levi, que recebem o dízimo do povo. Os levitas são uma tribo de sacerdotes que recebem o dízimo do povo. Os irmãos estão aí? Isto é, dos seus irmãos, eles recebem os dízimos dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencem à linhagem de Levi, ou seja, Melquisedeque, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, diga, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Diga assim, o menor é abençoado pelo maior. Diga assim, o maior abençoa o menor. E aqui precisa quebrar-se um paradigma. Diga qual? As pessoas têm a ideia de que abençoa quem dá. Quantos estão aí? Olha a frase. Eu vou abençoar a igreja esse mês. Como? Eu vou dar lá o meu dízimo. Quantos estão aí? Mas segundo a palavra de Deus, não abençoa quem dá, abençoa quem recebe. Porque quem foi que recebeu os dízimos de Abraão? Melquisedeque. E quem foi que abençoou Abraão? Melquisedeque. Presta atenção, Abraão é quem dá os dízimos, mas Melquisedeque é quem abençoa. Então, não abençoa quem dá, abençoa quem recebe. Então não diga, eu vou abençoar a igreja. Não diga, eu vou abençoar a vida do irmão. Eu vou abençoar o ciclano, eu vou abençoar o pastor, eu vou abençoar o fulano. Porque não abençoa quem dá, abençoa quem recebe. Os irmãos estão aí? Consegue compreender? Existem dois motivos, irmãos, para nós tributarmos na vida de alguém. Diga, dois motivos. Ou pelo menos dois motivos principais, né? Um é honra, diga honra. Quando você reconhece na vida de alguém algo da parte de Deus, e você com gratidão no seu coração quer honrar essa pessoa. E o segundo motivo é esmola. Quando você olha para alguém e você vê que essa pessoa está necessitada de alguma coisa, qualquer coisa que seja. Não pense que esmola são um resto de moedas. Esmola é tudo que você dá a alguém por necessidade. Suponhamos que o irmão lá contraiu, melhor dizendo, uma dívida de R$1 milhão e não tem como pagar. E você está muito abençoado e diz assim, eu vou ajudar esse irmão. Eu vou dar R$1 milhão para ele pagar a dívida que ele está devendo. O que é que você acabou de fazer? Uma esmola. Pastor, mas uma esmola de R$1 milhão? Exato. Porque a esmola não tem a ver com o valor que se dá, tem a ver com o motivo pelo qual se dá. Por isso, diga, por isso, nós nunca podemos dar a Deus por necessidade.
Estou dizendo que existem dois motivos para se dar, amém? Ou pelo menos dois motivos principais. Primeiro, honra, quando você reconhece algo da parte de Deus, e você então quer honrar isso, amém, irmãos? Segundo, esmola, quando você vê uma necessidade. Boa parte dos irmãos são dizimistas, né? Boa parte dos irmãos são ofertantes, glória a Deus por isso. É por esse motivo que nós podemos estar reunidos aqui, por causa desse recurso. Agora, a grande questão é que há pessoas que dizimam e ofertam por honra a Deus. Os irmãos estão aí? Porque vem Deus agindo, vem Deus falando, estão sendo alimentados por Deus, pela palavra de Deus, e por causa disso têm gratidão no coração, e querem de alguma forma recompensar isso através dos seus dízimos e ofertas, amém, irmãos? Mas há também aqueles que olham assim e dizem assim: eu acho que essa igreja está precisando de um pouco de dinheiro, então eu vou ajudar, esse mês eu vou ajudar essa igreja com algum dinheiro. Diga assim: qual é o problema? É que você está dando esmola a Deus. Abra sua Bíblia comigo, marca aí que a gente vai voltar para o Hebreus 7, amém, irmãos? Mas abra comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, a partir do verso de número 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Está ficando claro? Isso é muito importante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. Diz assim a palavra de Deus: lembrem-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Ou, aquele que semeia pouco também colherá pouco, na NVI, amém, irmãos? E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Diga assim: conforme eu semeio, eu colho. Irmãos, essa regra é vigente, esse princípio é vigente. Diga assim: cada um de Deus colhe conforme semeia. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia em abundância, colhe em abundância. Amém, irmãos? Verso 7, olha só, aí ele vai dizer o mais importante do que semear. No verso 7, ele diz assim, ó: cada um dê conforme determinou em seu coração. Se o seu coração determinou que você vai semear pouco, semeie pouco. Se o seu coração determinou que você vai semear em abundância, semeie em abundância. Amém, irmãos? Cada um segundo o seu coração. Agora, olha como que ele diz: não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com... Troca para a gente para a ACF, por favor, esse mesmo texto. Cada um contribua conforme, segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Diga assim, por quê? Porque você estaria dando esmola. E diga assim: Deus ama quem dá com alegria. Quem dá com alegria é quem dá com gratidão. Quantos estão aí? Então, ou seja, eu não estou dando por necessidade, eu estou dando por gratidão, com alegria. Por quê? Porque se eu dou por necessidade, eu dou esmolas a Deus. Preste atenção, irmãos, e ao invés de você ser abençoado, você corre o risco de afrontar a Deus. Porque é o mesmo que dizer que Deus não dá conta de sustentar a igreja dele. E ele precisa da tua ajuda.
Então, mediante a necessidade, eu vou dar uma ajudinha para Deus. Não é um pensamento muito estranho? Então, nós nunca damos por necessidade. Nós sempre damos por gratidão. Amém, meus irmãos? Pastor, mas não há gratidão no meu coração, então não dê. Sabe, eu confesso para os irmãos que às vezes eu fico um tanto chateado com alguns irmãos, porque são irmãos, eles de alguma forma querem ajudar, querem participar, querem ser bênção, mas é sempre com esse coração de necessidade. Eu tenho que ajudar com alguma coisa, irmão. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus te dá o privilégio de participar financeiramente da edificação da igreja, mas não significa que Ele precisa do seu dinheiro, e nem do meu dinheiro, e nem do dinheiro de ninguém. Nós não vamos oferecer esmolas a Deus, e a esmola aqui não tem a ver com o valor, porque você pode hoje, ofertar 10 mil reais a Deus, mas se no seu coração você está dando porque a igreja precisa, é necessidade, é esmola do mesmo jeito. E só honra a Deus, irmãos, quem dá a Deus por honra, por gratidão, por alegria. Quantos conseguem compreender essa palavra? Sim ou não? Então diga assim, nunca dê com pesar. Diga tristeza. Ai meu Deus, eu vou ter que dizimar. Já viu o crente assim? Eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que ofertar. Meu Deus, eu tenho que ofertar. E ao invés de celebrar o privilégio de estar contribuindo com a coisa mais importante que está sendo feita na face da terra, que é a edificação da igreja de Cristo, ao invés de se alegrar, fica triste. Quantos estão aí? É estranho, irmão. Os irmãos não acham estranho? Você está juntando um tesouro no céu, incorruptível, que nunca murcha, como diz a palavra, e está triste. Feliz você fica quando você compra uma calça nova no shopping, que daqui 2 meses está toda desbotada. Quantos estão aí? O que te alegra mais, irmãos? Dizimar ou comprar uma calça nova? Quanto tempo vai durar a tua calça? Diga assim, qual é o problema? É que na terra a traça e o ferrugem consomem, os ladrões minam e roubam. Nunca vai ficar com você. Diga, no céu a traça e o ferrugem não consomem, os ladrões não minam e nem roubam. É um tesouro eterno. Consegue entender? Aí você vai ter mais alegria com a calça do que fazer aquilo que você tem que fazer para o Senhor. Os irmãos estão aí? Eu não estou falando isso para tirar dinheiro seu não, irmão. Fica tranquilo. Fica muito tranquilo. Mas eu preciso ensinar para você a verdade, para que você não continue ofendendo a Deus com esmolas. E não tem a ver com a quantidade. Quantos estão aí? Diga assim, não tem a ver com a quantidade. Diga, esmola não tem a ver com quantidade. Diga, tem a ver com dar por necessidade. E aí se é R$1 ou 1 milhão, não importa. Da mesma forma, honra não tem a ver com valor também. Consegue compreender? Tem a ver com o coração com que se faz. Os irmãos entendem isso? Sim ou não? Sim.
Então olha para o seu irmão, sorria, fala: irmão, não dê a Deus esmolas. Diga: Deus não está precisando de esmola. Vamos continuar no Hebreus 7, olha só, vamos avançar. Nós estamos no verso de número 7. Sem dúvida alguma, o inferior ou o menor é abençoado pelo maior. Diga assim: o maior sempre abençoa o menor. Amém, meus irmãos? Então, coloque isso na tua cabeça. Eu vou abençoar a igreja. Não tem como, a igreja é muito maior do que você. É a igreja que te abençoa. Não é você que abençoa a igreja. Quantos estão aí? Amém? Esse mês eu vou abençoar a obra de Deus. Rapaz, você deve ser grande mesmo, hein? Porque para você abençoar a obra de Deus, você tem que ser maior que Deus. Diga: nós não abençoamos a obra de Deus. Diga: é a obra de Deus que nos abençoa. Porque abençoa quem recebe, não quem dá. Os irmãos estão aí? E olha só, outra coisa importante: o menor dá ao maior. Abraão deu os dízimos a Melquisedeque. Por quê? Porque Abraão é menor do que Melquisedeque. Você sabe por que há pessoas que não dão dízimos a Deus? Os irmãos nem perguntam, né? Você já sabe a resposta. Diga assim: por quê? Porque são pessoas que se acham maiores que Deus. Em que sentido? Eu não dependo de Deus para nada. Minha vida eu toco sozinho, é por minha conta. Quantos estão aí? Até cair em algum infortúnio da vida. Aí você vai entender que você precisa de Deus. E isso acontece, irmãos. Precisamos estar atentos. Amém? Diga: nós não somos maiores que Deus. Por isso nós menores damos a Deus, que é maior. Diga: e Deus nos abençoa, porque o maior abençoa o menor. Amém, meus irmãos? Verso de número 8. No primeiro caso, que é o caso dos levitas recebendo o dízimo dos irmãos deles, quem recebe o dízimo são homens mortais. Amém? No outro caso, não está igual a tradução? Mais ou menos? A NVI? Vamos lá, vou ler lá. No caso dos levitas, quem recebe o dízimo são homens mortais. No caso de Melquisedeque, quem recebe é aquele de quem se dá testemunho que vive. Diga assim: os levitas, homens mortais. Diga: Melquisedeque, aquele que vive. E aí agora ele vai revelar algo que aí ele vai mexer com os judeus. Amém, irmãos? Porque até aqui, mesmo ele falando que Abraão é menor, eles ainda estão suportando, mas ele vai começar a dizer, verso de número 9, pode-se dizer que Levi, que recebia os dízimos, os pagou por meio de Abraão. Agora entenda algo, olha como que o dízimo é algo interessante. Nós temos Abraão, amém? Amém? Abraão tem um filho. Como é que é o nome do filho de Abraão? Isaque, o filho da promessa. Isaque tem 2 filhos. Os irmãos estão aí? O primogênito Esaú e o mais novo Jacó. Então olha só, Esaú e Jacó já são netos de Abraão. Os irmãos estão aí? Jacó tem 12 filhos.
Dentre os 12 filhos de Jacó, está um chamado Levi. Levi já é bisneto de Abraão. Os irmãos estão aí? De Levi nasce mais um homem chamado Coate. Quantos estão aí? Depois do bisneto vem o quê? Tataraneto. Os irmãos estão aí? E de Coate nasce um homem chamado Arão. Tataraneto? Aí já não perdi a conta, não sei mais, não sei se eu até o tataraneto. Porque ninguém vive para ter mais que tataraneto, ninguém sabe o que é, né? É o que agora? Tetraneto? Tetraneto? Então olha só, tem o filho, o neto, o bisneto, o tataraneto e o tetraneto, irmão, lá na frente, amém? Nasce Arão. Esse Arão é o primeiro sacerdote levita que vai começar a receber dízimos. Mas olha que detalhe, não é esse Arão de que ele está falando, ele está falando dos filhos de Arão ainda. Então nós estamos falando, sei lá, do hectaneto, sei lá, algo por aí. Os irmãos estão aí? Mas a Bíblia está dizendo que quando Abraão dizimou lá em Melquisedeque, esses hectanetos, que nem sonhavam em existir, porque isso já, desse tempo, só do tempo de escravidão, 400 anos, mais o tempo de peregrinação de Abraão no deserto, mais o tempo de peregrinação do povo no deserto, estamos falando de pelo menos 600 anos, antes, Abraão dizimou 600 anos antes, e esses heptanetos, ou sei lá como é que chama essa turma, dizimou junto com ele. Quantos estão aí? Olha o texto, verso 9. Os irmãos estão aí? Pode-se dizer que Levi, diga Levi, que é o heptaneto de Abraão, que recebia os dízimos, porque quando Levi foi levantado como sacerdote, ele tinha que receber os dízimos dos irmãos dele, os pagou por meio de Abraão. Então o cara, sem existir, estava dizimando. Pastor, o que isso significa? Se nós formos aplicar isso à nossa vida, irmãos, isso significa que os seus filhos dizimam com você, que os seus netos dizimam com você, que os seus bisnetos dizimam com você. Pastor, eu ainda não os tenho, não tem problema, eles já são participantes da bênção contigo. Diga assim, por quê? Porque os dízimos são um princípio eterno. Irmão, talvez daqui, se Jesus não voltar, 200, 300 anos, a sua sexta, sétima geração vai estar desfrutando daquilo que você semeou hoje, assim como Abraão. Quantos estão aí? Olha para mim, Abraão entrou na terra prometida? Não, Abraão morreu muito tempo antes, nem conheceu. Os irmãos estão aí? Abraão nem viu o povo indo para o Egito ser escravo. Agora, para quem que Deus fez a promessa que daria a terra? Para Abraão. A sua descendência herdará essa terra. Por quê? Diga por quê. Porque Abraão era fiel a Deus, aquilo que Deus falava com ele. Uma pergunta interessante. Nós temos a Bíblia, amém, irmãos? E nós estamos lendo aqui sobre os dízimos, sim ou não? E estamos entendendo sobre os dízimos, sim ou não? E qual é a Bíblia que Abraão lia? Qual que era o versículo que ele lia que tinha que dizimar? Ou melhor, Caim e Abel, filhos de Adão, que a primeira atitude que eles tiveram em vida foi oferecer a Deus uma oferta.
Caim ofereceu das primícias da terra e Abel ofereceu das primícias da ovelha. Qual o versículo que eles leram, que eles tinham que oferecer algo a Deus? E aqui está um ponto chave, diga qual, pastor? Pergunta como quem quer saber, diga qual, pastor? Fidelidade a Deus vem de relacionamento com Deus. Porque, irmão, você pode ler a Bíblia inteira, se você não tem relacionamento com Deus, você nunca vai conseguir ser fiel a Deus. Porque todo versículo que te apontarem, todo texto que te apontarem, eu sei, eu estou pregando aqui, e tem gente com o coração fechado, travado, sabe? Só não levanta e vai embora de vergonha, mas não tenha vergonha, se quiser ir pode ir, fica à vontade. Quantos estão aí? Coração trava, falando de dinheiro, de dízimo, não sei o que. Irmão, preste atenção, não adianta você querer ser fiel a Deus, sem você se relacionar com Deus, porque esses caras não leram versículo, esses caras não foram discipulados por ninguém, não tinha ninguém que dizia para eles, vocês têm que fazer, vocês têm que dar, eles se relacionavam com Deus, e Deus é que direcionava eles, porque se Deus não ganhar o seu coração, para que você seja fiel a Ele, nos dízimos e nas ofertas, esquece, irmão, dízimo e oferta sempre vai ser um peso para você, você vai viver a vida inteira carregando um peso, dizima um mês, o outro não dizima um mês, o outro não dizima, e aquela luta, aquela briga, por quê? Porque o Senhor não ganhou teu coração ainda. Eu digo para você, irmãos, eu não tenho dificuldade nenhuma em dizimar, eu não tenho dificuldade nenhuma em ofertar, nenhuma, absolutamente nenhuma. Mas por quê, pastor? Irmãos, o meu coração é do Senhor. Você consegue entender? Não, para mim não existe a possibilidade de ser infiel a Deus. Não, é o contrário. Eu fico mal se eu não fizer. Então, existe um nível de relacionamento com o Senhor, que a obra de Deus deixa de ser um peso, e passa a te dar prazer, você faz por prazer, por alegria, você tem alegria em fazer, tudo, irmãos, não é só dizimar, é servir o Senhor em tudo, é com alegria, é com prazer, mas isso é fruto de relacionamento. Agora eu fico pensando, né? Abraão deu os dízimos, Jacó deu os dízimos, Isaac deu os dízimos, todos eles sem Bíblia, todos eles sem ninguém para falar para eles o que eles tinham que fazer, simplesmente pelo relacionamento que eles tinham com Deus. Quantos estão aí? Olha para o seu irmão, sorri e fala, irmão, se você não tiver relacionamento com Deus, sempre vai ser um peso para você, entendeu? Vai ser aquela briga, porque daí alguém perguntou outro dia, né? O pessoal gosta de detonar, né? E eu entendo as pessoas, porque de fato há muita gente mal intencionada, amém, irmãos? Tem muita gente mal intencionada, é verdade, nós temos que admitir. Mas aí alguém perguntou assim, olha, pastor, eu estou com o dinheiro aqui para comprar o gás, acabou o gás, eu compro o gás ou eu dou o dízimo? Perguntou para o pastor. Aí o pastor respondeu assim, olha, se fosse eu dava o dízimo. Aí todo mundo caiu em cima do pastor. Por quê? Onde já se viu, está sem o gás, compra o gás, larga o dízimo para lá, sei o que, não sei o que. E aí a minha resposta seria outra, diga qual? Você só está sem gás porque o dízimo para você não é uma prioridade. Consegue entender ou não? Diga assim, por quê? Porque a Bíblia diz que Deus provê. Não consigo acreditar
que Deus não é capaz de prover para você um botijão de gás. Ah, pastor, mas não provê. Mas acredite, irmão, com toda certeza, o problema não está em Deus. O problema está na sua falta de fé e principalmente na sua falta de fidelidade. Porque se esse irmão chegou ao último estágio entre escolher comprar um bujão de gás ou dar o dízimo, o que ele fez com o restante do dinheiro? Diga assim: e o dízimo deveria ser a primeira parte a ser tirada, porque Deus vem sempre em primeiro lugar. Não é, olha os irmãos, eu preciso falar, amém, irmãos? Quer você goste, quer você não goste, estou tentando te ajudar, talvez você se enquadre nisso. Olha os irmãos, pastor, esse mês não sobrou para dizimar. Você consegue entender o raciocínio do cidadão? Eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, se sobrar, o resto eu dou a Deus. Sabe quando é que você vai prosperar com a bênção de Deus? Com esse pensamento? Nunca. Nunca, irmão. Irmãos, e o Senhor é testemunha, eu não estou falando isso para que você dê dinheiro. Não é, meu irmão. Eu estou falando isso para te ajudar, para que o Senhor te faça prosperar, para que você possa experimentar a bênção do Senhor sobre a sua vida, verdadeiramente. Irmãos, Deus é abençoador, Deus é galardoador. A Bíblia diz que Deus, Ele recompensa aqueles que o buscam. Nós temos um Deus bom, o que falta para nós é fidelidade a Ele. Quantos estão aí? Você consegue compreender isso, sim ou não? Vamos voltar para o texto. Olha lá, verso de número 10. Pois quando Melquisedeque, já que Levi estava presente em seu antepassado Abraão, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Eu gosto da versão ACF, coloque aí. Diz assim, porque ainda ele estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, ou seja, ele estava nos lombos do pai e dizimou. Ele não havia nascido e dizimou junto com Abraão. Amém, irmãos? Porque o dízimo vai abençoar não só a sua vida, mas vai ser geracional. Diga, geracional. Verso 11, preste atenção, estamos continuando. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque? Diga assim, ordem. A palavra ordem significa ordenação. Os irmãos estão aí? Ou significa modelo, segundo o modelo de Melquisedeque. Então nós temos dois modelos de sacerdócio na Bíblia: o modelo levítico, que é o sacerdócio levítico, e o modelo segundo a ordem de Melquisedeque. Diga, qual é a diferença? Os levitas são a tribo de Israel. Eles só podem exercer o sacerdócio no templo, e eles só podem receber dízimos do povo de Israel. Eles estão limitados a um lugar geográfico. Trabalhavam no templo, recebiam os dízimos no templo, abençoavam o povo nos templos. O sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio universal. Diga por quê? Porque não trabalha no templo. Perceba que Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão.
e recebeu os dízimos de Abraão no meio da rua. Quantos estão aí? Ou seja, um sacerdócio local, que só serve para a nação de Israel, e um sacerdócio universal, que pode operar em qualquer lugar. O sacerdócio levítico, só na nação de Israel. O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio universal. Amém, irmãos? Está ficando complicado ou não? Consegui entender as duas coisas? Então, ou seja, ele está dizendo que se levantou um outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão, verso de número 11, olha lá. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdócio se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Por que se levantou um outro sacerdote? Diga por quê? Porque o primeiro não dá conta. Então tem que se levantar um segundo. Diga por que não dá conta? Porque é um sacerdócio exclusivo para a nação de... Nós já estaríamos fora. Então teve que levantar um outro sacerdote que pudesse atender todo mundo. Os irmãos estão aí? Diga assim, mas o Melquisedeque tinha morrido. Amém? Porque, diga assim, porque ele é um homem. Nasceu, viveu, morreu. Verso de número 12. Então, olha só. Porque mudando-se o sacerdócio, diga, se mudar o sacerdote, necessariamente se faz também mudança da lei. Diga assim, mudou o sacerdote, mudou a lei. Esse texto já deveria ser suficiente para a gente entender que nós não estamos debaixo da lei de Moisés. Diga assim, por quê? Porque o nosso sacerdócio não é o de Moisés. Mudou o sacerdote. Se mudou o sacerdote, mudou também a lei. Qual era a lei do sacerdócio levítico? A lei de Moisés. Diga, a lei de Moisés. Qual é a lei do sacerdócio de Melquisedeque? Diga qual? A lei do espírito de vida. Vamos lá, vamos entender. Olha só, estamos avançando. Continuando. Verso de número 13. Porque aquele de quem estas coisas se dizem, agora ele começa a falar de Jesus, pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Diga assim, Jesus não pertence à tribo levítica. Aí eu te pergunto, a que tribo Jesus pertence? Ei, irmão, a que tribo Jesus, são 12 tribos, amém? Qual tribo? Ele é o leão da tribo de Judá, ele pertence à tribo de... Diga, qual é o problema? Ninguém de Judá serviu ao altar como sacerdote. Diga assim, qual é o problema? Jesus não pode ser sacerdote levítico, porque ele não é de Levi. Olha lá, continuando, ele vai explicar. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio, verso 15, e muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Diga assim, a semelhança de Melquisedeque. Diga assim, como? Que não pertence à tribo de Levi, que não está limitado ao templo, que não está limitado ao culto religioso de Israel. Um sacerdote que pode operar em qualquer lugar. Continuando, olha lá.
que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível. Verso 17. Porque ele assim testifica, diga ele quem? Deus. Deus assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então diga: Jesus Cristo, o nosso Senhor, é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, ele permanece sacerdote para sempre. Continuando, olha lá. Porque o precedente mandamento, que é a lei de Moisés, é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Troca a versão, vamos lá. Troca para outra. Vamos lá, isso. Diga assim: a ordenança anterior é revogada porque é fraca e inútil. Sabe do que ele está falando? Sim ou não? Diga do quê? Da lei de Moisés. Diga por quê? Porque segundo a lei nenhuma carne será justificada diante de Deus. A lei de Moisés. Continuando, vamos lá, vamos avançar, vai dar certo. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Já que a lei não resolveu, então foi introduzida uma esperança superior, melhor. Os irmãos estão aí? Continuando, qual esperança melhor? Isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem nenhum juramento. Verso 21. Mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Quantos estão aí? Agora olha para mim. Por que os outros sacerdotes não podiam ser sacerdotes para sempre? Digam, por quê? Porque eles morriam. E por que Jesus pode ser sacerdote para sempre? Porque ele não morre. Diga assim: e para que eu preciso de um sacerdote? Os irmãos querem ir embora já? Diga assim: para que eu preciso de um sacerdote? Vamos ver? Abra lá em Hebreus capítulo 5. Vou te mostrar. Hebreus capítulo 5. Os irmãos estão aí? Verso de número 1. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas a Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Então diga assim: toda questão que eu preciso levar a Deus, só chega a Deus se eu tiver um sacerdote. Eu não posso ir diretamente a Deus, eu tenho que ter um. Então olha só como funcionava na lei. O cara pecou, ele tinha que ir lá falar com Deus que ele pecou e se arrependeu do pecado. Ele pegava lá o cordeirinho que ele tinha que levar para o sacrifício, ele levava o cordeirinho até o sacerdote ia interceder por ele diante de Deus e oferecer o sacrifício para que ele fosse justificado.
Quantos estão aí? Isso não mudou, irmão. É por isso que nós temos um sacerdote diante de Deus. Sem sacerdote, você não chega a Deus. Sem sacerdote, suas ofertas não chegam a Deus. Só com o sacerdote. Quantos estão aí? Vamos ler o verso 1 de novo? Olha só. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas a Deus e apresentar ofertas e sacrifício pelos pecados. Verso 2, olha lá. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito a... Ou seja, se o sacerdote tiver misericórdia de você, então a misericórdia de Deus te alcança. Ele se compadece de você. Quantos estão aí? Os irmãos estão aí? Então diga assim, é bom ter um sacerdote que se compadeça da gente. Sim ou não? Abre lá em Hebreus 4, volta um pouquinho. Os irmãos estão aí? Verso 14. Hebreus 4, verso 14. Portanto, por esse motivo, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos. Verso 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Diga assim, nós temos um sacerdote que se compadece de nós, das nossas fraquezas. Os irmãos conseguem entender? Sim ou não? Diga assim, por quê? Porque Deus é justo, e sendo justo, Deus precisa punir todo o pecado. Concorda comigo? Sim ou não? Olha para mim, vamos supor que alguém cometeu um homicídio, e ficou provado, tem filmagem, a pessoa confessou, realmente a pessoa cometeu um homicídio. Ela vai até um juiz, o juiz olha para ela e diz assim, olha, você cometeu um homicídio, mas eu não vou te condenar, pode ir embora, você está livre. Eu te pergunto, esse juiz é bom? Para a pessoa sim, sim ou não? Mas eu te pergunto, esse juiz é justo? Porque qual que seria justo? Condenar, visto que a pessoa cometeu o... Deus é justo. Então, se nós cometermos pecados, o que ele tem que fazer? Nos condenar e nos punir. Qual é o salário do pecado? A morte. E não só a morte, mas a condenação ao inferno. Os irmãos estão aí? Pronto, pecamos. Aí Deus olha, chega lá o relatório para Deus. Diga assim, por quê? Porque tem alguém que leva o relatório para Deus de todos os seus pecados. Diga quem? Satanás. Eu não sabia disso? Abre lá em Apocalipse, corre lá. Apocalipse capítulo 12. Os irmãos estão aí? Verso de número... Apocalipse capítulo 12, verso de número 9. Estão aí? Os irmãos estão marcando os textos, né, irmão? Porque senão vai ser uma tremenda perca de tempo. E com tanto texto lido, se você não marcou...
Então o grande dragão foi lançado fora. O grande dragão é o diabo. Ele é a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Verso de número 10. Então ouvi uma alta voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus de dia sem folga, irmão. Ele nem descansa, o infeliz. Então olha para mim, você cometeu um pecado, amém? O acusador vai lá, ó, Senhor, teu filho cometeu um pecado. Deus é justo. O que Deus tem que fazer? Punir com o quê? Salário do pecado é a morte e a condenação ao inferno. Então Deus vai te punir. Diga, qual é a questão? Que daí vem o sacerdote. Quantos estão aí? E ele fala assim, olha, ele pecou, mas não pune ele não condena ele à morte não, e também não condena ele ao inferno. Tá, mas por que não? Porque o preço por esse pecado que ele cometeu já foi pago. Tá, mas foi pago como? Foi pago com sangue inocente. Que sangue inocente? Diga assim, que sangue inocente? Porque ele é o sacerdote, mas ele também é a oferta. Ele é o cordeiro mudo. Então ele apresenta diante do Pai o sangue que pagou por aquele pecado. Quantos estão aí? E ele se compadece de nós como sacerdote. Sem sacerdote estaríamos condenados. Nós temos um grande sumo sacerdote na casa de Deus, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, que intercede por nós diante do Pai. E é por isso que nós não somos condenados. E é por isso que nós não vamos para o inferno. E é por isso que nós vivemos a vida de Deus e não a morte, mesmo cometendo pecados todos os dias. Por quê? Porque nós temos um grande sumo sacerdote diante de Deus que intercede por nós. Os irmãos estão aí? Então por que precisamos de um sacerdote? Porque sem sacerdote estaríamos condenados. Olha para o seu irmão, sorria e fala: irmão, Jesus Cristo é o teu grande sumo sacerdote. Os irmãos estão aí? Sim ou não? Então, respondendo a pergunta, por que precisamos de um sacerdote? Porque é ele que se compadece de nós, intercede por nós, apresenta a oferta por nós, a oferta também é ele. E no caso de Jesus, ele é tudo. Diga por quê? Porque ele é o templo, a casa onde Deus mora, ele é o altar, ele é a oferta, ele é o sacerdote, ele é a arca, ele é tudo, irmão. Diga assim: ele consumou todas as coisas. Quantos estão aí? Vamos continuar? Volta lá para Hebreus 7. Vamos ver se a gente consegue chegar. Nós paramos onde? No Hebreus 7. 19. (21) na verdade, isso, Hebreus 7, 21, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou, e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Verso de número 22, Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. A aliança de Moisés é uma aliança
inferior, porque o homem tem que cumprir a lei para poder ser aceito. Qual é o homem que pode cumprir a lei? Nenhum. A aliança de Jesus é uma aliança superior. Por quê? Porque o próprio Cristo cumpriu a lei por nós. Os irmãos estão aí? Consegue compreender isso, irmãos? Sim ou não? Verso 23. Aí ele vai explicar. Ora, houve muitos daqueles sacerdotes, os levíticos, segundo a lei, porque a morte os impedia de continuar no seu... Por que havia muitos? Porque eles morriam. Então tinha que levantar os punhados. Quantos estão aí? Você ia lá esse ano, tinha um sacerdote. Aí ele compadecia de você, orava, ele oferecia o sacrifício por você. Ano que vem você voltava, já tinha outro, porque aquele já morreu. Aí no outro ano você voltava, já era outro. Então tinha que levantar os punhados. Por quê? Porque eles morriam. Os irmãos estão aí? Continuando, verso de número 24. No entanto, Jesus, visto que vive para sempre, tem um sacerdócio permanente. Precisa só de um. Diga por quê? Ele não morre. Por que o Levítico precisava de um monte? Morriam. Por que Jesus não precisa de um monte? Porque ele vive para sempre. Continuando, verso 25. Olha só. Portanto, ele é capaz, preste atenção nisso, irmão, aleluia. Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Diga assim: ele vive sempre para interceder por eles. Ah, irmãos, eu queria que você pudesse imaginar a cena no céu, do acusador chegando e dizendo: olha, teu filho hoje tocou o terror na terra. Ah, tem uma lista aqui que você não sabe o que ele fez. E aí o pai se levanta como juiz, tenho que condenar, sou justo. Aí vem o sacerdote e diz: olha, eu tenho aqui uma oferta pelo pecado dele. Que oferta? Eu mesmo, com o meu sangue, eu derramei o meu próprio sangue por ele. Esse sangue que nos purifica, que nos justifica, que nos faz aceitos. Temos um grande sumo sacerdote diante do Pai, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Você consegue entender isso? Vamos continuar, vai dar certo, em nome de Jesus. Portanto, é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, concorda? Ou você quer os que morrem? Um que vive, né? E outra, os que morrem ministravam a Deus num tabernáculo na terra. Esse que vive ministra a Deus no verdadeiro tabernáculo no céu. Os irmãos estão aí? A diferença é gigante, olha lá. Continuando. Era de um sumo sacerdote como esse que precisávamos. Santo, diga santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado nas alturas dos céus. Verso 27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo. Diga por quê? Porque que ele não tem pecado, então ele já não precisa oferecer sacrifício por ele mesmo. Segundo, diga segundo, o único sacrifício que ele ofereceu aperfeiçoou todo mundo para sempre. Olha lá, continuando, olha só. Ele o fez
uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo. Ele é a oferta, uma única oferta, oferecida uma única vez e aperfeiçoa para sempre todos os que se achegam a Deus por meio dele. Quantos estão aí? Verso de número 28, último versículo do capítulo 7. Nós poderíamos continuar, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, porque ele vai continuar o assunto. E se o Senhor nos permitir, faremos isso nas semanas seguintes. Se não permitir, mudamos de assunto. Amém, irmãos? Pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraqueza. No entanto, o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Diga assim: segundo a lei, homens que pecam e homens que morrem. Diga assim: segundo a nova aliança, um único sumo sacerdote que vive eternamente, que ofereceu um só sacrifício, que nos aperfeiçoa para sempre. Quantos estão aí? Fica claro para os irmãos? Então preste atenção, vamos recapitular. Estamos encerrando. Olha só, Paulo começa a falar sobre os dízimos, da relação de Melquisedeque com Abraão, mas ele não quer falar sobre dízimo, ele quer falar sobre a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque. Os irmãos estão aí? Por quê? Porque ele quer provar para nós que Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem levítica. Quantos estão aí? Agora olha para mim. Vamos voltar a resumir para nós fazermos a nossa oferta e o nosso dízimo. Amém, irmãos? Quando Abraão encontrou Melquisedeque, ele entregou os dízimos para Melquisedeque. Sim ou não? Abra sua Bíblia lá comigo em Gênesis. Corre lá. Gênesis, capítulo 13. Ou melhor, Gênesis 14, não 13. Gênesis 14, verso 17. Vamos ler o texto para você entender. Peço que você tenha só um pouquinho de paciência, irmãos. Já estamos encerrando. Hoje foi mocotó, hein, irmão? Foi leitinho, não. Eu tenho pena dos novos convertidos. Porque deve estar pensando assim: que é isso, gente? Mas fica tranquilo. Ouve, retém, porque uma hora vai fazer assim, ó, pum, entendi. Fica firme, amém, irmãos? Perseverança, lembra? Gênesis 14, 17. Voltando a Abraão da vitória sobre Kedorlaomer, ao nome do rei, e sobre os reis aliados, a ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Verso de número 18. Então, Melquisedeque, rei de Salém, preste atenção, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus. O que Melquisedeque trouxe? Pão e vinho. Isso aponta para o quê? A ceia, o corpo e o sangue de Cristo. Continuando, olha só. E disse, e abençoou Abraão. Diga, Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos.
Então Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Diga assim: Melquisedeque deu a Abraão pão e vinho. Diga: e Abraão deu a Melquisedeque os dízimos de tudo. Nós temos aqui a relação de duas coisas que fazem parte da nossa fé: a ceia do Senhor, o pão e o vinho, e os dízimos. Na época de Abraão, não existia lei. Os irmãos estão aí? Não havia lei. Abraão viveu antes da lei. Quantos estão aí? Os irmãos estão andando aí atrás demais. Tem que parar. Que eu não consigo concentrar. Daí eu estou falando coisa aqui e minha cabeça está voando. Tem que sentar. Obrigado. O que eu estava falando? Pão e vinho faz parte da nossa fé e os dízimos fazem parte da nossa fé. Melquisedeque leva o pão e o vinho e entrega a Abraão. É como se Melquisedeque estivesse entregando a Abraão Cristo, o corpo e o sangue de Cristo. Os irmãos estão aí? E Abraão então dá a Melquisedeque, entendendo que ele era um sacerdote, os dízimos de tudo. Quantos estão aí? Diga: Abraão dizimou em Melquisedeque antes da lei. Pronto, nós temos também um sumo sacerdote. Sim ou não? Qual é o nosso sumo sacerdote? Fala bem forte. Qual é o nosso sumo sacerdote? E nosso sumo sacerdote é da ordem de quem? De Melquisedeque. Ou seja, se ele é da mesma ordem, como ele não receberá dízimos? Como alguns dizem que na nova aliança não há dízimos. Diga assim: ordem é o modelo. Então, ou seja, o sacerdote levítico tem um modelo, eles operam de uma forma. Melquisedeque opera de outra forma. Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Se Melquisedeque recebe dízimos, o nosso Senhor também. Se Melquisedeque oferece pão e vinho, o nosso Senhor também. Por isso que nós temos a ceia. Porque a ceia, ela não nasce no momento que Jesus está ali vivendo. A ceia existe desde Abraão. Diga, por quê? Essa hora era a hora que você tinha que conhecer Bíblia, irmão. Porque a Bíblia diz que o Evangelho foi pregado primeiro a Abraão. E se o Evangelho foi pregado a Abraão, tem que oferecer ceia para o homem. Vou mostrar, não dou conta. Abre lá em Romanos. Não dou conta de te ver com essa cara de incrédulo. Os irmãos estão aí? Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, é isso? Não é o capítulo 5, não é Romanos, é Gálatas, irmãos, perdão. O que eu tenho a ver? De onde veio o Romanos? Gálatas. Gálatas capítulo 3.
não 5. Verso de número 8, Gálatas 3:8. Os irmãos estão aí? Você vai ler comigo? Prevendo a Escritura, diga, prevendo a Escritura, que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o Evangelho a... Para quem que Deus pregou primeiro o Evangelho? Então tem que ter ceia para ele. Diga, ceia e dízimo. Amém? Aí, os crentes hoje querem a ceia. Quantos estão aí? Mas e o dízimo? Se o seu sacerdote é segundo a ordem de Melquisedeque, você precisa dizimar. Vou ler só mais um versículo, ainda no capítulo 7 de Hebreus, o último, para nós encerrarmos e dizimarmos e ofertarmos. Amém, irmãos? Verso de número 8. Coloca para mim na ACF, por favor. Hebreus capítulo 7, verso de número 8, diz assim: e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que, quem é esse que vive eternamente? Cristo. Então aqui, diga aqui, os dízimos são tomados por homens que morrem, ali por aquele de quem se testifica que vive. Então quem é que recebe os nossos dízimos hoje? Jesus Cristo. Pastor, isso aí é coisa muito, isso não tem nada a ver. Irmãos, vai falar isso para Ananias e Safira? O dia que você encontrar Ananias e Safira, se eles estiverem na glória, você fala para eles assim: Ananias e Safira, esse negócio de oferecer algo a Deus, não tem importância nenhuma, você faz o que você quiser, e você vai ver o conselho que eles vão te dar. Ele vai dizer para vocês assim: ó, cuidado com isso, porque pode dar problema. Fala para Caim, fala: Caim, oferecer algo a Deus, você oferece o que você quiser, e vê o que Caim vai te responder. Ele vai dizer para você assim: olha, toma cuidado, porque uma vez eu fui oferecer um fruto da terra, e o Senhor não só rejeitou a oferta, como Ele me rejeitou também. Quantos estão aí? Amém, meus irmãos? Diga, temos um sacerdote que nos dá pão e vinho. E diga aí, temos um sacerdote em quem dizimamos, porque Ele vive eternamente e intercede por nós eternamente. Amém, meus irmãos?